Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nosso reality show favorito. No Instagram, nós somos o @extrapodcast, no Twitter, @extrapodcastbr e o nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai toda semana nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer e que você digitar aí Extra Podcast, a gente tá aparecendo. Nos sigam, deixa o like, deixa algum comentário, deixa sugestão, deixe tudo. Só não deixe hate, porque a gente responde e não vai ser legal. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Isa e nossos dois convidados dessa semana, porque estamos saindo especialmente na terça, dia da final do MasterChef, então nada melhor que falar do programa com dois participantes da atual temporada, que é o Bruno Nogueira e a Melina Andrade. Oi Bruno, oi Melina, sejam bem-vindos ao podcast. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Prazer estar aqui com vocês. Já acompanho o podcast, já comecei a acompanhar quando descobri no MasterChef. É um prazer estar aqui agora com vocês. Ai, que delícia. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. É aquele momento, quem tá com participantes do MasterChef, quem te comentou, quem te criticou, quem te elogiou, aí tá a hora dos participantes estarem cara a cara com a gente virtualmente pra falar as coisas também. É bom que vocês vão dar o lado de vocês das coisas, de participação, de pratos, de provas, então é bem legal vocês aqui pra explicar mais às pessoas, porque tem gente que não entende, né? Acha que o MasterChef é só 2 horas de programa, igual a gente vê na televisão. Não é? Gente, se eu for dar meu depoimento aqui sobre tudo, esse podcast vai durar uma semana, mas vamos tentar. A gente vai lançar em passe na Netflix, gente. Não percam aí a paciência da gente. Mas eu quero começar com a pergunta tradicional que eu sempre faço para quem participa aqui. Vamos começar primeiro pela Melina. Vamos fazer aqueles damas primeiros. Melina, como é que foi uma estudante de letras ir para um programa de gastronomia, simplesmente o programa de gastronomia mais comentado do Brasil? Como é que foi encarar esse desafio? Então, gente, por mais que a gente acredite que tá preparado, chegar lá é uma outra história totalmente diferente. Eu sou uma doida, assim, meio perdida na vida, que eu já fiz vários cursos, eu já fiz direito, já fiz medicina veterinária, tinha pensado em ir para arquitetura, fui para letras, e aí, depois de tudo, decidi entrar na cozinha do MasterChef. Então, eu acho que eu tenho muita coragem, assim, de me arriscar nas coisas, né? Mas eu não imaginava como seria essa experiência do programa. E foi realmente diferente de tudo que eu pensei. Foi a primeira vez que eu tentei me inscrever, então. Foi a primeira vez que eu me inscrevi, né? Foi uma surpresa ser chamada, tanto que quando eu fui para São Paulo, eu não tinha roupa. As roupas que eu uso no programa são 90% da minha amiga que me mandava pro hotel, porque eu fui para fazer o teste achando, gente, não vou passar nesse negócio, não. E aí, quando eu passei, pronto, aí tive que pedir as roupas tudo emprestada. E foi uma loucura, mas meus livros eu tinha levado. O livro era mais importante que a roupa, né? Então, estudei bastante, assim, para tentar, né, acompanhar a galera aí que já estuda há muito tempo, porque eu sou doida, assim. Eu me inscrevi porque eu amo cozinhar, porque na minha família todo mundo cozinha muito bem, homem, mulher, todo mundo cozinha muito bem, não só as mulheres. E eu trago mesmo essa cozinha mais intuitiva, né? Aquele clichêzinho da cozinha afetiva, mas é verdade. Foi a cozinha que eu aprendi vendo a minha avó cozinhar. E depois, quando eu fui morar sozinha, que eu saí me virando, ligando pra minha avó me socorre, o que é que eu faço? E aí foi assim, de tanto falarem, você devia se inscrever no MasterChef, essa cozinha é gostosa, e eu, vamos ver, né? Não acreditava e entrei. E chegou lá, né? Quinta colocada no MasterChef. É muito chão, aconteceu muita coisa, muitas. A gente pode dizer literalmente, Melina, que você deu sangue na competição, nesse trocadilho. Certeza que muita gente fez esse trocadilho, mas porque ele estava preocupado com seus dedos, ele estava preocupado que eram muitos cortes e você continuava assim mesmo, né? Tipo, não queria nem que chegassem pra tampar, assim, você estava querendo focada e o sangue que esperasse pra depois, né? Então, como eu falei, eu sou doida, tipo assim, de ir pra um programa sem ter feito nenhum curso rápido, porque a gente não pode ter curso, nem ser formado em gastronomia, nem pisar em cozinha profissional. Mas cursos rapidinhos, assim, você pode fazer, a galera já estudava há muito tempo. E eu fui mesmo pela paixão, com muita garra de, tipo assim, não sei fazer isso aqui, mas vou dar meu jeito. Então, tô com menos um dedo, ainda tenho 9, e aí a gente vai. Mas você, eu acho que nessa dinâmica você ia chegar lá só com um band-aid na mão, Melina. Era muito preocupante. Gente, Meu Deus, a Melina. Gente, eu sou muito desastrada. A Melina ia chegar na final. Era o quanto da Melina. Ô, gente, é que eu sou muito desastrada, eu me bato em tudo quanto é coisa. Eu fui gravar um vídeo, eu até postei no vídeo que eu consegui me cortar com um cortador de legumes. Então, tipo assim, não há limites para mim. Não há. Não há mesmo.
Bruno, e com você? Você também agora é também de outra coisa, nada relacionada à culinária, né? Dentista. E foi pro MasterChef, tipo, área de saúde aí. E dentista tem que aquela coisa de trabalhar com cuidado, com atenção. Serviu isso no MasterChef também ou não? Mais ou menos, porque assim, primeiro que é mais a odontologia e a gastronomia estão intimamente ligadas, que as duas estão com a boca, né? Então já tem já tem essa ligação ali. Mas com relação à postura de dentista, a postura de gastronomia, é muito diferente, né? Tipo, quando eu tô no consultório, eu tô ali num ambiente controlado, paramentado, com auxiliar, e tem a luz, e tem a postura, então é completamente diferente. Existe o Bruno dentista e existe o Bruno, Bruno, né? O Bruno pessoa física, né? E no MasterChef ali, talvez nos primeiros episódios, eu tava um pouco mais sério, né? Até que eu não tava, no primeiro segundo, não tava me soltando tanto, eu tava com essa postura mais assim. Mas no MasterChef eu me soltei, sabe? Depois, com o terceiro episódio, assim, eu já tava mais o Bruno, eu mesmo, né? Então ali eu já comecei a ter esse jeitinho um pouquinho mais, às vezes, mais abaforado, de querer, né? Mas consegui me organizar também na competição, tanto que no meu último episódio eu estava ali com a bancada tudo organizada. Então, eu acho que eu fui encontrando esse meio termo ali entre o Bruno e o dentista para aplicar no MasterChef. Não sei se eu fui claro assim na explicação. E é Foi isso. sim. E é interessante você ter falado isso de estar mais sério, que é coisa que a gente comentou aqui no podcast, inclusive no começo, que você estava mais sério e foi se soltando com o tempo. Né? A gente, pra ver até os confessionários, assim, com o humor muda bastante, né? De mais sério para descobrir, para casar. É porque como é que é, assim, não no sentido de tá lá, mas depois se vê. Porque você se viu, né? Você depois do programa. Como é que foi isso? Se vê lá no programa. O processo de entrar no MasterChef, ele para mim foi muito rápido. Entende? Tipo, eu fiz a inscrição naquela última chamada, tipo assim, aquele post que a Band lança, né? Essa é a última chamada para o MasterChef. Aí meus amigos fizeram pressão, aconteceu um monte de coisa engraçada na minha semana, na vida. Falei, quer saber? Eu vou tentar. E aí eu tentei, deu muito certo, e eu fui fazendo uma fase atrás da outra, tipo coisa de um dia depois o outro, pra vocês terem uma ideia. Nossa, E de repente eu já estava em São Paulo, e de repente eu já estava no programa. Só para vocês terem ideia, do dia que eu fiz a minha inscrição até o dia que eu estava dentro do hotel, foi coisa de 3 semanas. Então eu não tive tempo de organizar a vida, para todo mundo eu vim fazer um curso e fiquei, entende? Só minha mãe, meu pai e 2, 3 pessoas sabiam da verdade, entendeu? Então assim, eu fui para o MasterChef sem plano, sem estudo, sem... eu fui só com a minha dedicação e minha facilidade de aprender, entendeu? E o meu amor pela gastronomia, entendeu? E com o tempo, a pessoa que eles escolheram, que era o Bruno de verdade, apareceu, sabe? E esse processo se deu naturalmente. Processo de soltar ali dentro, de tudo, entende? É legal o ambiente. 3 semanas é complicado, né? Porque em 3 semanas a pessoa pensa que às vezes é muito dia, mas pra toda essa turbilhão de coisas que ia mudar, né? Você não ia só fazer um curso, né? Você ia estar num programa televisionado, né? E Gente, é muita mudança de vida, é muita mudança de vida. E assim, a minha vida, eu sei que a vida de todo mundo é complicada, mas a minha vida nos últimos anos tiveram muitas mudanças, sabe? Eu terminei um casamento, eu descobri um câncer, eu tratei um câncer, eu curei um câncer, eu reestruturei minha vida, eu reergui minha clínica, e aí eu fui pro MasterChef. Isso tudo que eu contei pra vocês, que parece uma história de uma vida, aconteceu em 2 anos na minha vida. Entende? nossa. Então, assim, e uma coisa atrás da outra. Então, assim, tanto que quando eu cheguei no MasterChef, foi um tempo de eu processar várias coisas que eu ainda não achei que tinha processado e não processei ainda. Na verdade, não estavam, né? Mas assim, mas hoje eu tô bem. Nossa, eu tô numa fase ótima hoje em dia, assim. Tipo, Que bom. tá o Bruno 2.0, então, né? Aqui agora. não, eu já tô no Bruno 3.5 já. Um E assim, pouquinho mais, um pouquinho mais. mas é a melhor fase, gente. E Nossa, que Melina, maluquice. e Melina, e você, assim, como o Bruno falou que era mais contido, tudo, Melina não, Melina é porque a gente nordestino, gente, nasceu pras câmeras, a gente só se desaflora e nasce de vez. A Melina já era bem mais desenvolta, né, bem mais, até porque tinha, a Melina, como eu falei, tinha os ganchos dos desastres dela se cortando, aí sempre rendia bons confessionários, ela contando que tava sangrando e tudo, e a vida seguia, né, e era isso com humor, e isso é bom. Então, Melina, como era isso? Você cozinhar, dar confessionários, aí ainda tava, não só, como falou, a gente falou com o Renato no podcast da semifinal, não só cozinhando
para 3 jurados que já são referência no mundo, mas também para milhões de pessoas que são metidas a cozinheiros e a jurados para julgar só por imagem. Então, eu acho que eu também, nas primeiras gravações, estava um pouco mais contida ali nos depoimentos. Porque você não. Acho que você também não se viu na TV ainda, você fica com receio de parecer, sei lá, ser muito excêntrico, ou então parecer ser muito fechado. Você não sabe ainda como se posicionar ali na frente da câmera, uma câmera virada para você contar o que foi que aconteceu. Eu acho que no começo eu ainda tô um pouco mais ou menos. E aí depois eu começo a me soltar mais, só que eu não sou uma pessoa tímida. Eu achava que eu era uma pessoa tímida, mas na verdade eu era uma pessoa meio presa, assim, sabe? Por isso que hoje eu acho que eu não tenho mais que esconder minha personalidade de nada nem de ninguém. Eu sou filha de mãe solo e aí eu fui criada pelos meus avós, então eu sempre tive que ser a que dava exemplo, né? Porque se você fizer alguma coisa errada, a culpa vai cair toda pra cima de sua mãe. E eu sempre tive que ter as melhores notas e ter o melhor comportamento e, sabe? Então eu sempre fui muito contida. E aí depois eu fui me descobrindo, eu falei, que tímida o que eu sou, sabe? Eu fui me descobrindo depois que eu fui morar sozinha. Então, acho que essa foi uma das coisas que as pessoas podem não ter gostado muito. Tipo assim, ela é muito não sei o quê. E eu sou assim, gente. Eu acho que uma das principais coisas que eu me orgulho quando eu assisto os episódios é que eu consigo me reconhecer. E as minhas amigas falam isso. Nossa, Melina, naquele momento ali que você fez aquilo, que você falou aquilo, foi tão você. Então, acho que o mais importante é você não ir pra lá com um personagem, sabe? Um personagem pronto, que é aquilo ali que as pessoas vão gostar. É ótimo, pode te levar longe, etc e tal. Mas eu não fui com esse pensamento. Eu fui com aquela de vou mostrar quem eu sou, espero que as pessoas gostem. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Arrasou no meme, a Aí. referência. É sobre isso, Melina, mesmo. Quem não gostou, se inscreva pro Masterchef e faça melhor, não é mesmo? Então assim, vai lá Exatamente. Mas Eu é penso assim, isso. né? É aquela questão que você falou logo no comecinho, de que as pessoas não entendem que se trata de um programa de televisão, que não dá pra você conhecer uma pessoa em 2 horas editadas que passam uma vez na semana. Então, tipo assim, tem muita coisa que é cortada, tem coisa que vai ao ar fora de contexto, tem uma brincadeirinha que você fez, tipo, há 20 minutos atrás, e aí aparece ali em uma outra cena. Tem coisa que você tá conversando, por exemplo, vou dar logo o exemplo aqui do negócio da colher de sopa de Jason, que eu sofri um hate gigantesco, as pessoas falando que absurdo, que eu não tive empatia pelo meu colega, que o bolo derreteu e não sei o quê. E eu, minha gente, a cena foi editada, a gente estava brincando com o próprio Jason, ele estava rindo da desgraça dele, e o que eu comentei foi uma resposta ao que ele tinha falado, só que a parte dele não foi ao ar. Foi ao ar só a minha parte dizendo da colher de sopa. Só que as pessoas Nossa. precisam entender que tem. Pois é, as pessoas precisam entender que existe todo um por trás, que é um programa de televisão, que existe edição, que existe tudo isso. Antes de você atacar, vai no perfil da pessoa, vê se ela comentou alguma coisinha sobre, se ela tentou explicar a situação, né? Mas não, a maioria dos hates, eles não querem escutar nada, eles só querem atacar. E aí O foi isso, programa ele viu? tem públicos, né? O programa, o MasterChef, ele tem públicos. Então tem o público do Instagram, tem o público da TV, tem o público do YouTube, e eu acompanho todos. E são públicos completamente diferentes, entende? E o público do Instagram, ele ainda faz um pouco isso que a Melina, alguma parte, né? Que isso que a Melina falou, de talvez ir lá ver o que fala, mas os outros públicos não têm acesso a isso, né? E aí Não. acaba que gera esse hate, e até eu vou, não é meu lugar de fala, porque eu acho que eu nem recebi tanto hate assim, mas eu vejo, por exemplo, pegando o gancho na fala da Melina, alguns hates desproporcionais. Vou dar um exemplo de um amigo nosso para não sair da amizade. Por exemplo, teve falas que a Melina e o Rafa falou a mesma coisa, mas o hate em cima da Melina era extremamente maior. E o Rafa não tem culpa nada disso, só estou usando exemplo, né? Uhum. E aí você começa a questionar, mas por que o hate em cima dela é maior que dele, sendo que eles falaram a mesma coisa? Por que é tão desproporcional assim? É uma coisa complexa a se analisar, entende? Eu acho que a É só ter sociedade. um olharzinho antropológico, social, que as pessoas começam a entender o porquê, né? Isso, Não, entendeu? não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Pode falar, gente, aqui. Tá tudo Porque eu, certo. eu vou falar a minha opinião, não é meu lugar de fala, mas eu vou falar a minha opinião. Acho que é porque a Mel é uma mulher forte, negra, nordestina, e eu acho que é um prato cheio para esse país que, né,
não respeita minorias. E com a tatuagem Então, de feminismo gigantesca no braço, que eu vou aproveitar o gancho e contar outro episódio que também rolou. isso aí, mulher, bota aí. E no negócio lá do mansplaining que rolou, esse foi um dos primeiros grandes hate que eu sofri. Que o Jason tá explicando pra gente como fazer pão, não sei o que, lá. Não, como E fazer aí, massa. isso, como fazer massa, perdão. Como fazer massa, e aí a Laís se incomoda com a fala dele. Tipo assim, pô, ele acha que a gente entrou no MasterChef e não sabe fazer uma massa fresca. E aí começou a falar com ele, pô, Jason, não gostei de você achar que a gente não entende isso. Pô, como é que a gente entra no programa sem saber fazer uma massa? E eu já passei por isso muito no meu trabalho, as pessoas acharem que sabem mais do que eu, lá. E eu ouvi todo esse diálogo com o Jason, que durou uns 10 minutos no mezanino. E a única coisa que eu faço é virar pra Laís e juntar tudo que ela falou em uma única palavra. Eu virei pra ela, tipo assim, tudo isso que você falou, mansplaining, né? E pronto, eu só virei pra ela e falei mansplaining. E adivinha qual é a única parte que vai ao ar? Eu virando pra Laís e falando mansplaining. Então nada da discussão que realmente foi entre Jason e a Laís foi ao ar. E aí, claro que a feministona tá lá dando a lacração dela. E é assim que vai ao ar. Infelizmente é isso. E as pessoas não conseguem ter esse olhar mais sensível, né? Que aquilo ali, além de ser um programa de culinária, é um programa de televisão. Não, e entra em outras questões, como o Bruno falou, questões assim que agora é meu local e da Melina, né, Melina, também assim da gente, que a questão, gente, a questão da xenofobia que o povo acha que não existe, que é lenda urbana, né? Porque quando a pessoa fala que é xenofobia, o povo diz, nossa, não é, digo, é sim, gente. O povo criticava muito você por causa disso também. Aí ela vai, ela faz outra coisa, gente, a gente nasce numa região, a gente aprende a fazer aquela comida. A gente vai querer fazer aquela comida, assim, né? Então não tem pra onde correr. Vou puxar 2 ganchos, gente, falando pra caramba, meu, que eu tô jogando todos os negócios aqui, ó. Vou puxar 2 ganchos disso que você falou da xenofobia. A primeira... Habla mesmo. Habla tudo. Habla tudo. A primeira foi a questão, não vou de trás pra frente, teve a questão da feijoada, que até hoje me enche um saco de botar pimentão na feijoada. Meu amor, bota, sabe? O Brasil não é dentro da sua casa. Você não pode falar por um país que tem um tamanho continental. Sabe, tem cada insumozinho, cada produtinho no Brasil que a gente nem conhece, jeitos de cozinhar que a gente não dá conta de conhecer do Brasil inteiro. Então, pelo menos na minha região, a gente refoga as carnes antes de colocar o feijão. O feijão, a feijoada não é só com alho e cebola, a gente bota também pimentão, coentro, e fica uma delícia. E é preciso aprender a respeitar a diversidade cultural do nosso país. E a segunda coisa, que é o auge da xenofobia, a galera dizendo que eu só faço muqueca, sendo que eu só fiz muqueca no programa uma única vez. Então, assim, vamos, né, parar para pensar, estudar um pouquinho, de onde é que tá vindo aí todo esse seu discurso, porque é desproporcional, realmente. Deixa eu só fazer um gancho comparativo. O Renato, por exemplo, sempre usou e priorizou os insumos da região dele e nunca teve uma crítica tão ferrenha com relação a isso também, por exemplo. Entende? Uhum. E, por exemplo, muito... eu tô citando, gente, amigos meus, para não ter discórdia, porque a intenção aqui não é criticar ninguém, né? Eu poderia citar mais vários outros exemplos de outros participantes, mas eu estou mantendo aqui dentro da amizade, né, para não gerar. Para não parecer que é intriga, né? Entendeu? Por isso que eu estou dando exemplo dos meus amigos, né? Não para colocar eles na fogueira também, mas só para usar exemplo, né? É muito importante até trazer essa visão de vocês, assim, porque, inclusive, a gente fala várias vezes aqui no podcast de que a gente tem uma visão e a gente critica a edição do programa. A gente não conhece vocês como pessoa, a gente não tem como falar sobre vocês, né, das pessoas de vocês. Então, tudo que a gente consegue fazer ali é o que a gente vê pela televisão. E a gente fala muito, que é muito difícil, é muito complicado, porque vocês são julgados e vocês são mostrados por uma lente muito curta. E assim, e o que você está falando é muito real, eu vou reafirmar o que você disse, não que tem necessidade, mas porque eu já ouvi vocês falando isso mesmo. É realmente o discurso de vocês, né? Não é um discurso momentâneo, que eu acompanho o podcast, e realmente eu já escutei essa fala mesmo de vocês. Olha, a gente tá aqui lembrando o que a gente vê, né? Que bom você falar isso. Porque agora que a Melina falou, por exemplo, essa história da colher, né? Do bolo lá do Jason. Sim, ficou esquisito mesmo pra gente que não conhece, não sabe o que aconteceu. Mas a gente aprendendo, né, e vendo que tem outras coisas na história, é mais um motivo pra gente ficar bravo com a Band aqui, porque eu vou falar também, porque a Band não paga a gente, então
A gente sempre fica bravo com esse tipo de coisa, e Não nossa, paga cada a vez gente que a gente também não, escuta pô. Não, e isso. pra mim, o que foi complicado desse episódio, tipo assim, eu tinha passado por uma fase que eu não tava ganhando nada, que eu tava só levando bomba e tal. E aí, tipo assim, no episódio que eu ganho, eu falei, pô, agora o hate vai Agora vai. diminuir. Agora vai. Aí me enfiam essa cena totalmente fora do contexto. Aí pronto, aí ficou pior do que nada, que tudo. Então, realmente, uma pessoa que não te conhece, ela vai achar aquilo um absurdo. Se eu tivesse ali como telespectadora, eu ia me achar uma escrota. Pô, o cara tá saindo ali, você vai pisar no cadáver dele, tipo assim, você vai Uhum. brincar com isso? Então, realmente, para as pessoas fica muito estranho. E eu falei isso no meu story. Gente, se eu visse aquela cena, eu ia me achar uma ridícula. E faz total sentido. Só que é preciso também parar pra olhar o outro lado da história, né? Claro. É, Sim. e nós adoramos, como eu já falou, além de falar isso de assistir reality show, a gente assiste o Masterchef desde a primeira temporada. Esse, quando o podcast nasceu, a gente sempre falou isso, que vai ter que analisar o programa como um todo, porque por mais que seja um programa culinário, gastronômico, que vai vencer quem cozinha melhor, o público vai julgar por todos os outros fatores, menos o culinário, porque não tem como a gente Exato. provar o comer de vocês. Então a gente vai criticar, a gente vai criticar botando o povo como um todo, né? A gente vai criticar a edição, vai criticar tudo. Por exemplo, quando a Melina saiu, não foi na eliminação da Melina, foi uma semana antes da eliminação da Melina, eu fiz o meu textão, né, o audiobook, defendendo a edição da Melina, dizendo assim, da edição da Melina, porque a Melina deu material pra ter uma edição muito boa, sabe? Mas não aproveitaram esse material da Melina, porque uma pessoa que conseguiu, já a gente vai chegar nesse parte de vitória. Gente, a Melina conseguiu ganhar 3 provas de eliminações seguidas, sabe, assim, e o povo ainda conseguia atacando o hate, eu digo, a torcida da Melina tá imensa. Não é assim, porque Menino! pessoas ganham provas e crescem. Mas Não, o ganha povo hate. dizendo que eu não sei cozinhar, que eu fui arrastada durante o programa. Meu amor, eu ganhei 4 provas e 2 em equipe. Não tem como se arrachar do Masterchef, gente. Não tem como, porque em certo ponto tem prova em equipe, mas em outros pontos tem prova individual. Você vai cozinhar com suas próprias A mãos. maioria, né? É a maioria, não tem como. E até uma outra coisa também que falam muito é a ajuda do mezanino, que fulano e tal, mas todo mundo é ajudado no mezanino. Todo mundo ajudou e todo mundo é ajudado. Exatamente. Você não acha, igualzinho, por exemplo, a Mel falou aí, na hora que ela falou aquela história eu vou entrar no Masterchef sem saber massa, mas lá no episódio da massa tinha competidor que não sabia fazer massa, e só fez porque pessoas do mezanino falou tudo. E isso aparece na edição, não é eu, né? Não é eu que tô. Isso não é ilegal falar, isso eu posso falar. Mas tem muita coisa que também não vai, né? Que mas não assim, vai ao ar e isso fica parecendo que só a gente fala, só a gente se ajuda. e aí é isso. Entendeu? E é sobre isso, tá tudo bem. Mas eu acho que a questão é Ou não, mas a gente segue a vida. Não, mas e nós aqui somos os maiores defensores, já não ajuda no mezanino, a gente fala isso direto. Mas tem uma coisa que a gente também fala, tipo, que se a pessoa ajudou, sabe que pode estar ajudando uma pessoa que vai ter eliminar semana que vem. Né? Assim, que pode estar na prova Gente, de eliminação agora com deixa eu você contar um negócio. e você sair. Só uma coisa, é um jogo. É um jogo. Por exemplo, o War é um jogo, a gente tem vários jogos, né? Vários jogos. Também faz parte do jogo do Masterchef, e como você vai ver em várias outras temporadas, mesmo que não seja necessariamente para salvar e etc., faz parte do jogo aliança. Entendeu? Tipo, faz parte de qualquer jogo uma aliança. Né? Aí a aliança, igual, por exemplo, o Rafa e a Mel chegaram na semifinal. Se os dois estivessem na final, ia ser um contra o outro. Beleza? Não, Rafa e Mel não, Rafa e Laís. Não, Rafa e Laís, desculpa. Infelizmente a Mel não chegou, gente. Mas, eu entendo, eu respeito a opinião de vocês, né? Tipo, a gente é contra, não, tudo bem. Eu respeito a opinião de vocês. Mas, na minha opinião, até quando é espectador do Masterchef, eu sempre achei, tipo assim, né? Tipo, porque você tem uma dica, não vai ser a questão da cozinha. A pessoa não tá ali colocando a mão, não tá fazendo. E eu acho que, no fundo, assim, por exemplo, a dica da Lula, na prova da Lula. Da Lula? É da Lula mesmo. Eu pedi uma dica pro mezanino que 5 minutos depois o Jason virou assim, ensinou todo mundo como é que limpava. Eu até pensei, pô, se eu não tivesse pedido o mezanino, o Jason ia ter me ensinado aqui. Né? Não, deixa eu contar agora o meu lado, gente. Ó, como telespectadora, eu sempre falava assim, se eu entro num programa desse, eu não ia ajudar ninguém, porque eu não tô fazendo prova em dupla, porque eu quero ganhar, não tem por que ajudar ninguém. Se eu tiver com ingrediente, vou dizer, meu amor, infelizmente não vai dar pra dividir com você. E falava também, não vou fazer amizade nenhuma, eu acho ridículo esse negócio de amizade de reality show, que você conhece uma pessoa em uma semana, já tá amando, chamando de amigo, chorando, se acabando pela pessoa. Falava que achava tudo isso ridículo. Entrei no programa, deu uma semana, eu já tava com meus amigos,
Eu tava dando dica pra todo mundo, eu tava pedindo coisa emprestada, tava emprestando coisa, porque, gente, realmente é um universo paralelo. Sabe? A Melina, diante do MasterChef, ela tem uma visão totalmente diferente do que é o MasterChef, sabe? Da Melina que saiu do programa. Então, realmente, a gente acha um monte de coisa. Mas chega lá que você vai emprestar seus negócios tudo, você vai dar dica do mezanino, você vai fazer tudo o que você achava antes um absurdo. Não, e tem uma coisa que eu vou falar que vocês vão concordar sobre a ajuda do mezanino. Quando a pessoa ajuda o mezanino, as recepções do público são bem diferentes, porque o público quer que a pessoa ajude quem eles querem que seja ajudado, né? Não quer que, tipo, por exemplo, se era o Bruno, gente, a gente sabe, a gente não é nenhum, assim, que tá vendo o Masterchef pela primeira vez, a gente sabe que, por exemplo, se fosse o Bruno elogiando a Melina, vai ter um peso muito diferente se fosse outras duas pessoas se ajudando, né? Assim, por exemplo, tem a recepção muito diferente, porque a Melina estava recebendo esse hate enorme, então o público queria mais que ela não recebesse ajuda nenhuma. Se uma pessoa negasse ajuda pra ela, pelo contrário, se a pessoa dissesse, eu não vou ajudar a Melina, nossa, a pessoa ia ser exaltada, né? Assim, o público gosta da ajuda, mas tem que ajudar aquela pessoa que eles querem que seja ajudado. Isso é muito com o que o Bruno falou agora há pouco, das questões das redes sociais, de coisas rápidas. Por exemplo, quando a Melina também disse que no Instagram algumas pessoas ainda vão pra ver o lado da pessoa, né? Ver o vídeo, a pessoa se explicando, aí entende a situação. Tem a rede social que é mais responsável pelo hate, gente. Eu adoro essa rede social, mas eu sei que o Twitter, porque é da hora, assim, que tá comentando ao vivo, aquele comentário vira um print, aquele print vai pra uma página de fofoca no Instagram, vai pra outro perfil que cobre Masterchef e vira o caos na Terra, porque aquele print não tem réplica, não tem tréplica, não tem nada, tem só o print acontecendo. Então alimenta muito hate o Twitter, chega no Instagram, já vira terra de ninguém quando o print tá lá postado pra 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas verem. Aí complica, aí cai e respinga nisso. A ajuda do mezanino só é válida quando o público recebe, quando favoritos do público recebem aquela ajuda. A gente sabe tranquilamente que isso acontece. É sobre isso. E tem uma rede social que é pior do que essa, né? Não é nem rede social, gente. Que é o YouTube, que é uma faixa de Gaza que me falaram que não é nem pra pisar lá, e eu nunca nem pisei, nem faço questão. Não, gente, o YouTube, se vocês não têm esse hábito, é assustador os comentários, assim. Não leiam comentários. É assustador. O YouTube é incrível. As pessoas parecem que não tem filtro, assim, lá. Sabe? Lá é absurdo mesmo. Olha, fã de reality show é complicado. É complicado. A gente acha que é só no Big Brother, mas respinga em tudo que for reality show no Brasil, no mundo. Mas sabe qual eu acho que é a questão? Desculpa se eu te cortei, mas é que eu acho que, tipo assim, por exemplo, você até pega outros reality shows, que eu não posso citar nomes, assim, diretamente, mas você pega outros reality shows, normalmente eles são, você vê tudo, entre aspas, né? Mas você vê ali, você tem as suas opiniões, você cria, dentro do MasterChef, você vê só recortes, né? Eu sei que não passa todos os dias da semana, é um negócio super editado, que é para passar só em 2 horas. Não pode falar, igual teve competidor que saiu falando um monte de coisa indireta de mim, e eu não posso me defender, porque se eu me defender, eu estou infringindo o contrato. E aí fica uma situação, porque a pessoa não tem medo de infringir o contrato, ela já tomou advertência após das paradas. E aí ela fica com uma versão, e aí parece que o que a pessoa está falando é verdade. Só que, pô, eu falo com as pessoas, pô, é só você ler nas entrelinhas, é só você ver o contexto, é só você acompanhar o perfil das duas pessoas, é só você ver a vibe das duas pessoas, sabe? Eu nunca me defendi de nada, mas também não faço questão de falar sobre ninguém, porque não é o meu perfil, sabe? Eu acho que a minha rede social, a minha energia, o que eu fiz no programa tem que ser voltado pra mim, o meu tempo é comigo. Se as outras pessoas têm tempo pra perder comigo, o problema é delas, né? Não, e acabou o reality show, vida que segue, né, gente? Vida que segue, acabou o reality show, é um programa. Porque por mais que a pessoa saiba que, como vocês falaram, a questão de amizade e tudo, mas também sabe, só um ganha, vários vão perder, tipo, são 16 participantes, 15 vão perder, cada um vai lidar de uma forma diferente, mas também acabou o programa, no desligar das câmeras, vão cada um viver, né, fazer seus corres, fazer seus trabalhos, tudo. Mas sabe o que é o mais impressionante? Nesse momento que você falou isso aí, tava tudo bem, sabe? Tipo, no desligar das câmeras, no despedir ali, tava tudo bem, sabe? Tipo, eu tenho um avental que eu levei lá no dia, pedi pro pessoal, pra equipe e tal, pra todo mundo assinar, todo mundo assinou o meu avental e colocou mensagem.
Entende? Aí, tipo, aí, de repente você vem aqui pro mundo e você abre a internet, tá lá a pessoa falando um monte de coisa, um monte de gente falando que você fala assim, E a gente. falsa é você. Aí você fica assim, gente, o que que tá Mas acontecendo? enfim, né, amigo? Enfim. São coisas que só vão acontecer num dia que o MasterChef acabar e lançar um documentário sobre o MasterChef. Quem tiver Nossa, me sabendo, né? chama. Porque são coisas que Me a gente chama. não pode falar. Deve ter ouvinte querendo da gente que a gente fala alguma coisa, que a gente puxa alguma coisa. Gente, mas tem questão contratual. Se os participantes não podem falar sendo participante, imagina a gente. A gente não tem dinheiro para receber um processo da Band. Infelizmente, a gente não é rico. Se Sabe? A eu gente não pode falar chegar alguma aqui, coisa de errado, eu vou cubar o podcast, a conta vai pra aí. a nossa sorte é que na nossa equipe do podcast tem um advogado. Ele é podcast, mas advogado. A gente processa a Band de Coitado do volta. Tonho. É o O Tonho que Tonho tá grava com a gente vez lascado. ou outra aqui. Nem vem. Mas é muito isso, é muito. É questão. E quem tiver curioso, é bom que o Bruno não cita não, mas quem assiste o Masterchef sabe quem é. Né? Não vai citar não, mas quem assiste o Masterchef sabe quem é. E quem quiser saber também, gente, vamos voltar uns episódios da gente, que a gente falou dessa treta. Eu falei, gente, no Twitter falaram isso e aquilo, porque a gente é bem. A gente foi no nosso momento Sônia Abrão naquele podcast, porque foi o que aconteceu. Porque, gente, que a gente pega as notícias de vocês, quando vocês comentam alguma coisa, é de boa. Já, tipo, não é que nem o Rafael. O Rafael adorava que o Rafael provocava. Tipo, agora o Twitter vai chorar, agora o Twitter, né, vai comemorar. Agora o Rafael provocava, né? O Rafael soltava a provocação com o Twitter e corria. Mas o Rafael fazia uma coisa que era com o público. Era ele que depois ia sofrer a bomba do público, né? Mas entre vocês era mais complicado que a gente não sabia. Como vocês falaram. A gente não tem um pay-per-view pra gente ver os bastidores do Masterchef e descobrir como é que tá todo mundo ou pós. Não tem. Pra mim, o Deveria. Masterchef tinha que mostrar tudo, bastidor, com pay-per-view, com tudo. Aí o público Tinha. ia ter uma outra noção das coisas. É, Sabe que a com gente certeza. teve Ia umas ser legal, notícias. viu, gente? Será? Oh. Então, porque teve umas notícias no começo do ano de que o formato do Masterchef iria mudar, né? Porque ia ter 3 episódios semanais, umas coisas assim. E a gente chegou a debater bastante isso aqui no podcast, até, né? A gente se conversa, né? Logicamente, fora do podcast também. Se ia ficar cansativo ou não. O que vocês acham sobre isso, assim? Vamos supor que a temporada de vocês tivesse 3 episódios semanais. Vocês acham que ia dar pra perceber melhor essas pequenas Eu acho que coisas? não. Eu acho que o único jeito de realmente perceber tudo seria se mostrasse tudo. Entendeu? Se tivesse câmera no Bota nosso todo mundo numa casa. Entendi. se tivesse câmera nos nossos quartos, se tivesse câmera nas vans, entendeu? E todo mundo sabendo disso, aceitasse isso e tudo bem, entendeu? Porque não adianta, você não consegue ter uma história, porque Sim. eu acho que pelo menos, por exemplo, até na justiça, para você levar um processo, o juiz vai ouvir os dois lados, né? Aí ele vai pegar as provas e vai chegar no veredito. Não tem como você traçar uma história ouvindo só um lado e o outro lado não poder falar. E aí você não tem como criar uma história se você não souber de tudo. Você só vai saber de tudo. Se você souber de tudo, você vê tudo. Entende? Então, não dá, né? Mas tudo bem, gente. Tipo assim, eu só quero dizer uma coisa também de tudo isso que a gente está dizendo. Só uma coisa, um momento de clareza que eu tive agora. Eu e Melina, gente, todos os participantes, a gente assinou o contrato, a gente tem noção de que tudo isso ia acontecer. Lá no contrato fala sobre tudo isso que a gente está reclamando. Ou Mais ou falando. menos, amigo. Eu tomei um Não, sustinho, amigo. não vou mentir, não. Não tô mentindo, eu tô sendo, né, a gente lá fala tudo. Não, então, tipo assim, dá uma faladinha, né? Mas não fala, ó, Não, Melina, no episódio não, tal, eu vou botar sua frase aqui, não, eu vou óbvio, não, dizer, gente, vou não, botar você esculhambando não. o bolo do coleguinha. Óbvio que não, isso aí tem como ter no contrato, que é reality show. Mas o que que rola? A gente já vai preparado também, assim, tipo, preparado assim, pô, a gente lê lá que vai ser horas Lá fala no contrato que vão ser horas de gravação, que vai ser que precisa estar preparado mentalmente, que tem isso, que tem aquilo, tem essas paradas. Só que quando você lê num papel, é muito diferente de viver, gente. Entende? Quando você lê assim, que vai ser desgastante, isso tudo a gente é avisado, que é um ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, hostil. Só de Certo, você ler entendi. aquilo, você tá empolgado, cara. Você acha que, tipo assim, você já passou por tudo, você tá dentro do hotel. Eles te Você dão vai um monte desistir depois de ler o você vai contrato. De jeito depois de encontrar, você assina, pô. Todo, Você vai todo ler o mundo. contrato e vai falar: não concordo com isso, gente, desisto, não quero mais. Claro que Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Então aí você pega, assina e vai e entra. E aí você não tem noção de proporção, sua vida continua a mesma, né, ali. E aí, de repente, todo mundo fica sabendo que você tá no Masterchef. Começa a brotar gente de todo lugar da sua vida. E é isso, entendeu? Vários parentes, amigos de infância.
Nossa, ex é uma coisa que brota assim, gente. De todos os gotos que aparecem, brota um ex. Então, o que acontece? Então, assim, só que a gente tem que ter, calcular essas coisas, entende? Igual, eu e a Melina, a gente tá aqui com vocês, nesse momento até acho que de intimidade, porque a gente já tem essa intimidade, e falando, e se abrindo, a Melina tendo esse momento para falar, mas assim, a gente como um competidor de um reality show, a gente, de um talent show, né, coloca como quiser, a gente só não tinha ideia do hate, das coisas que ficam sem contexto, da internet, isso que às vezes que a gente está comentando, não é nada da produção, ou da Band, ou de X, Sim, né? com certeza. Uhum. E isso foi um susto pra mim, gente. Porque eu nunca tive a intenção de ser blogueira. Tipo assim, eu gosto de cozinhar, meu sonho era participar do MasterChef. Engraçado que quando eu cheguei lá, na primeira semana já estava todo mundo se organizando em relação à rede social. Sim, Melina, quem vai ficar com a sua rede social? Você já contratou? E eu fiquei, eu juro, eu fiquei perdida. Eu fiquei dias verdade. seguidos me sentindo fora da órbita, porque isso não tinha passado pela minha cabeça em momento nenhum, gente. Mas eu não só tenho que postar, tipo assim, um story uma vez na vida. O meu negócio é participar do programa, não rede social. E aí, do nada, você tem que ter um negócio com rede social, você tem que criar conteúdo, você tem que se preocupar com engajamento. E enquanto você está se acabando de estudar para participar, né, das provas. Então, é muito mais do que eu imaginava também. É, Sabe verdade. que teve É, é uma muita coisa. virada muito grande, assim, nessa questão de rede social para participantes, depois da participação da Manu Gavassi no Big Brother, né? Então, depois daquilo, assim, as coisas deram um salto muito grande. Outra coisa também que a gente observa, e que a gente já chegou a comentar aqui várias vezes, né, Rich, é sobre a presença dos participantes da temporada passada. Então, assim, a presença na internet deles, da temporada anterior da de vocês, foi tão forte, foi tão positiva e não sei dizer se foi, né, tão estrategicamente pensada, mas pelo menos a impressão, né, parece que sim. Isso foi tão fortemente pensado, organizado, que abriu um precedente muito grande, né? Então, assim, agora quem não consegue, quem não faz, que fica meio desproporcional, né? Então, eu acho Sim, que isso, nossa, deve ter pego vocês de laço aí. eu vou comentar com você uma coisa que eu digo nas minhas rodas de amigo, assim. É, eu acho que a gente teve no MasterChef o que eu chamo de efeito Juliette, sabe? Que a gente teve a Isa, que despontou muito, já era grande, né? A Isa já entrou Aham. no MasterChef com centenas de milhares de seguidores. A gente já tinha o Edu, que vamos dizer assim, é o Gil. Então a gente já Sim, tem assim uma temporada que foi marcante, que veio depois de uma temporada conturbada, que foi a do ano retrasado, e que marcou muito. Entende? E isso não aconteceu só no nosso reality show. Isso aconteceu em vários outros reality shows, como o próprio que a Juliette participou, como que a Jojo Todinho participou. Gerou outras temporadas que o público recepcionou como morna. Entende? Por mais que, tipo assim, por exemplo, lá nos bastidores, o pessoal que escolheu a gente estava extremamente animado. Falou, pô, a gente tá com uma temporada com cast. A gente toma essa frase de o cast perfeito. Entende? certo. Mas aí o que eu digo aqui na minha roda de amigos é isso. Pra mim é uma coisa que eu chamo de efeito Juliette. Entende? Que aí eu vejo nesses reality shows, assim, e consigo perceber no MasterChef, porque o nível das nossas provas foi alto, pô. Você pega lá e vê, tal, avalia tudo direitinho, assim, com critério, foi alto. E tem duas coisas. A primeira é que as pessoas sempre vão comparar. Então, pô, não dá pra você querer que o Bruno seja tal participante da edição passada. E a segunda coisa é que as pessoas nunca estão satisfeitas. Primeiro, elas Sim. reclamavam que, isso daí não é mais amador, não dá pra me inscrever, o nível tá muito alto, não deveria mais se chamar MasterChef amador. E aí pegam as pessoas mais amadoras, aí começa a reclamar porque a pessoa tá muito amadora. Tipo assim, gente, por favor, mas é um MasterChef amador, né? Eu ainda bem que pegou gente que nem eu para poder participar, que tem só muita paixão, muita vontade e muita dedicação também, né? Que isso é todo um por trás que as pessoas não veem. O tanto que a gente estuda, o tanto de noite que a gente perde estudando e que realmente a gente chega ali naquele set sem fazer ideia do que a gente vai cozinhar. Então a gente tem que estudar de um tudo para poder estar minimamente preparado. E o MasterChef ficou grandioso, né? Assim, o MasterChef
todo mundo hoje em dia posta tag quando tá comendo, fazendo alguma coisa na cozinha, é hashtag MasterChef Brasil, já posso ir pro MasterChef. Então o MasterChef criou Uhum. realmente uma legião de fãs muito grande e tentar agradar fã é uma coisa difícil no Brasil hoje em dia. Eu digo mais no Brasil porque o fã brasileiro é um fã muito caloroso, no sentido de que vai pra cima e vai pra defender, e vai pra cima mais ainda pra atacar, né? Então Exatamente. é complicado muito isso. Mas vamos agora falar de coisa boa, né? Porque senão ainda pensar que, tá vendo? Ó, Bruno e Melina só receberam hate. Não, eles receberam amor também. E quando a Mel tocou Ah, naquele sim. ponto de que a pessoa vai achando, eu vou chegar lá, vou eliminar as 15 pessoas sem dor no coração, né? Vou chegar, tchau Uhum. você, já foi tarde pra todo mundo, mas não é isso que acontece. Vocês formaram o Megazord, né? Que tem Laís, Rafael e Adílio e estão aí nos stories sempre juntos, sempre fazendo eventos juntos, as fotos bem legais, tudo. Então, como foi isso? Fazer esse Megazord que carinhosamente eu batizei de família Madrigal, porque a gente não pode perder referência tendo um Bruno no meio. Não pode. O encanto mexeu na nossa cabeça. Né? Mas Maravilhoso. como foi isso pra vocês, assim, fazer essa amizade tão forte, né? Porque e ter que ver um amigo daquele próximo ser eliminado, né? Como é que tá a relação de vocês? Como é que foi se É, construindo esse Megazord aí? Melina, eu vou tomar a frente e vou começar a contar como se formou, você responde o resto. Amigo, eu já ia falar, vai, Bruno. Porque é o seguinte, o Megazord, na verdade, quando eu cheguei no hotel, a primeira pessoa que eu tava lá na entrada foi o Rafa. A gente não podia conversar, mas eu e ele conversou assim, eu perguntei qual era a especialidade dele, ele, eu gosto de cozinha italiana, eu também, ali a gente já, pum, criou aquela intimidade. Logo no café eu criei uma intimidade com o Adílio, quando a gente pôde ter contato, que estava um pouco isolado, aí eu fui, sentei com o Adílio, conversei, e comecei já a me aproximar da Mel, porque eu gosto de mulher forte, sou filho de mãe solteira, tenho uma melhor amiga, uma mulher forte também, Perfeito. do time da Mel me aproximei. E aí, tipo assim, inicialmente, o primeiro, segundo episódio ali, ainda assim, né, tava mais agarrado eu, a Adílio e o Rafa. E aí, tipo, a gente já foi Não, primeiro aproximando. episódio só. No segundo eu já É, tava e no exatamente, terceiro entra a isso, Laís. isso, isso. Aí no segundo já entrou a Mel, no primeiro pro segundo, né, lá no hotel. A gente chamou ela, a gente ficou no quarto e ali era nós quatro, mas não tinha esse intuito assim de, nós somos uma aliança, nós vamos julgar contra eles, a gente não falava de jogo, a gente queria estudar. Entendeu? E tipo assim, a gente começou a perceber que a gente era, pelo menos dentro do que a gente via ali, era os mais focados em estudo. A Mel, gente, acordava todo dia 4 horas da manhã pra estudar, pô. Isso ninguém vê, sabe? E, tipo, a gente começou a ver isso que a gente estava estudando. Cada um tinha uma técnica de estudo, mas que a nossa era a mesma, de livro. Nós éramos as pessoas dos livros ali, que tava livro, livro, livro. E aí, nisso, a Laís meio que nesse primeiro momento estava mais próxima da Lari e da Mitico. E aí, nisso, quando a Mitico saiu, a gente já foi se aproximando das duas, por causa de idade, comportamento, sair para conversar e etc. Saiu conversar assim, né? Fora do programa. E aí, logo quando a Lari saiu, a Laís fechou com a gente. E ali a gente permaneceu junto, mas focado nisso, em estudo, e, em compartilhar as dores, os momentos, os namoros que estavam terminando, os amores que estavam acontecendo naquele momento. É isso, sabe? Tipo, a gente estava longe de todo mundo, a gente estava afastado de todo mundo, vivendo a mesma rotina. Uma frase que o Rafa falava muito era assim: pô, quando eu vou falar de comida com os meus amigos, o assunto acaba rápido. E aqui o assunto rende. A gente falava de comida, gente, o dia inteiro, sabe? Então é isso. A formação, pelo menos para mim, do Megazord é isso. E como, na minha opinião, como a gente está hoje, a gente mantém uma amizade, se vê quando possível, mas é uma amizade assim, cada um tem uma crença, cada um tem uma idade, cada um tem uma cor, cada um tem um estado, cada um tem um jeito. E aí a gente tá levando a nossa amizade, graças a Deus, sem conflito, tudo muito bem, mas só que Foi uma longe. grande rede de proteção, né, que a gente criou É. e que foi o que a gente levou de melhor do programa. Gente, igual, eu tava vendo com o Casimiro agora, tem alguns participantes que falam assim, eles estão torcendo contra mim, ou eles querem que eu saia. Você não vê um momento lá eu falando mal de ninguém no programa. Tipo assim, falando que quero que uma pessoa saia, ou que, tipo, entendeu? Tipo, pô. Não, É, gente, eu falei de rede de proteção, mas quando eu falo de rede de proteção, não é de rede de proteção para atacar ninguém, mas era rede de proteção para a gente cuidar da gente mesmo, porque né? a pressão psicológica é muito grande, o estresse é muito grande, o desgaste emocional é muito grande. Então, por mais que a gente conversasse com uma pessoa que a gente ama muito do lado de fora, por mais que eu conversasse com a minha mãe, Entende, ela não conseguiria, entender. sabe, ir a fundo no que é realmente essa experiência. Então, quando a gente se encontra para estudar, para falar sobre as nossas dores, para se cuidar, foi assim que a gente começou. E nunca com a É, intenção de machucar ninguém, como até hoje. eu lembro de uma conversa que teve eu, Adílio e Mel.
muito íntima, que a gente teve sentado assim no chão, numa sacadinha que teve lá. A gente falou sobre tantas coisas íntimas da nossa infância, tantas dores, tantas coisas. Ali eu me senti, e eu comentei coisa com eles que amigos meus íntimos não sabiam, sabe? Ali, gente, é tudo muito intenso, sabe? E é isso. E aí você vai se apegando a quem você sente que tem a mesma energia que você, sabe? E eu Uhum. me orgulho de hoje, assim, dos 16 participantes, eu tenho um contato, assim, grande com 12, sabe? Bastante E eu, gente, né? e eu acho que se eu não fosse uma boa pessoa, eu não teria contato com tantas pessoas, não sairia amigo do pessoal da produção de conteúdo, de cast, que lá é 250 pessoas trabalhando, gente, sabe? E não é amizade de favorecimento, não. É tipo amizade assim, por eu tratar todo mundo bem, entendeu? Tipo, e Eu ser saio bem. também de coração limpo do programa. As pessoas que eu não tenho contato não é por não é por mim. Ah, Não, e é até utópico achar que 16 pessoas todo mundo vai sair amigos e vamos lá, família feliz. Não vai acontecer isso, né, gente? tá tudo bem. Pessoas são diferentes, estão pegando pessoas do Brasil todo e fora do Brasil, né? Que tem a Paraskevi, mas de culturas diferentes, regiões diferentes, com pensamentos diferentes. Gente, não tem como dar 100% certo. A gente sabe que isso já é. Gente, eu quero Reality escrever shows uma existe fofa. pra isso, né? Botar gente diferente pra dar essa Exato. confusão. E Eu só quero Exatamente. falando deixar nisso de. registrado que a Paraskevi é uma fofa. Ah. Inclusive, vai mais uma crítica a gente aqui. Porque assim, bom que a gente pode criticar, eu e a Isa, né? Vai uma crítica aqui que a gente criticou com o Renato. Eu vou aproveitar e criticar esse episódio novo aqui. Gente, que rivalidades são essas aí, hein? Que o Masterchef postou no Instagram que eu nunca vi. A gente acompanha o programa e não viu. Imagina os participantes. Tipo, Renato e Paraskevi, rivalidade. Tipo, como, gente? Não Então, aconteceu. deixa eu contar o que foi. O Renato teve um episódio que teve uma mini treta com a Paraskevi, que eles estavam numa prova em grupo, que estavam os dois no mesmo grupo, e aí Renato tava meio que mandão, e o Paraskevi não tava gostando dele tá mandão. Foi isto. Não, mas aí venderam como rivalidade, gente. Coitado, lá vai o Renato e a Paraskevi ter que encarar o povo tirando teorias de onde não existe. E os dois ficam, sei Sim, lá, sim. sabe, falar, nossa, Renato e Paraskevi não se falam, eles se odeiam, né? Ia Uhum. acontecer isso, porque Tudo é a dedução fingimento que o povo ali. tinha. Não, e outra coisa de edição que eu posso reclamar, assim, que esse grupo de vocês foi bem complicado, né? Assim, você sabe, a Melina e o Bruno já deram 1000 exemplos aqui do hate que receberam. E também o programa não ajuda com a bendita Ana Paula Padrão. Por favor, ficar falando que eles estão se protegendo, se ajudando todo episódio, não vai ajudar muito a amizade desse povo, não. Porque Não ela vai, falando isso. gente. Não, quando ela falava isso, chegava eu ou Isa ou Gabi no grupo a gente WhatsApp, assim, ó, Ana Paula Padrão tá fazendo isso. Não vai ser bem visto. Vai dar ruim. Ai, Uhum. sim. Né? O público vai Mas, dizer que é um gente, grupo a que se juntou função da contra todo Ana, mundo. Ali aí não vai dar certo. a função da Ana é dar uma pimentinha no negócio, sabe? Como qualquer apresentadora tem que criar um contexto, uma narrativa, né? Então, eu não tenho nenhum Não, problema com a Ana, não. Eu só queria que as não. pessoas conseguissem entender um pouco mais desse que é um programa de televisão, né? Bom, eu não... É que as pessoas são bem complicadas, gente. A recepção. Porque o curioso é porque, por exemplo, tem fatos que acontecem que cada um recebe de uma maneira diferente, né? Quem tá assistindo. Se 30 milhões de pessoas assistiram, vão ser 30 milhões de interpretações daquele momento, Exato. né? Daquela situação. Aí complica, mas que bom que pelo menos tem essas amizades, né? Porque primeiro é como vocês falaram, a rede de proteção, esse conforto, porque senão a pessoa surta, gente, no reality show, sem ter contato, sem falar com ninguém, né? Sem poder desabafar. Não dá certo, não. No Brasil de 2022, gente, ninguém consegue, não. Ninguém consegue Exatamente, né? fazer isso nunca. E vamos agora falar também de continuar falando de coisa boa. Como falei pra Melina. Melina, você teve ao todo, juntando, porque eu falo assim, nossos dados são melhores do que o da banda, porque a banda ignora muita coisa de vocês. Né? Só chega, tchau. Né? A gente tem que falar tudo. Contando tudo, prova em equipe, prova individual, prova classificatória, você teve 7 vitórias e 3 foram conquistadas de formas seguidas. Né? Tipo, você Sim. recebia uma bomba de comentário na primeira parte, chegava na segunda, tava lá. Vencedora da prova é Melina, e Melina tava lá indo pro mezanino com a vitória no currículo. Como era isso, Melina? Fazer uma prova que você foi bem criticada e mal avaliada pelos jurados, e chegar nela e pensar, respirar fundo e vou ganhar essa prova, e ganhava. Então, gente, algumas pessoas me chamavam de panela de pressão, né? Que eu só ia bem quando eu não tinha jeito, ou era ir bem ou era ser eliminada. Mas o que acontece? Na minha vida eu passei por muita coisa, gente. Tipo assim, tanto que eu entrei no MasterChef achando que seria o auge, assim, da minha vida. Pô, agora a vida finalmente vai sorrir pra mim, só felicidade, só me lasquei, mas tudo bem, continuando.
Eu já passei por muita coisa, eu falei, cara, isso aqui é meu sonho, eu não posso deixar ir embora. Então eu chegava na prova de eliminação com uma garra, com sangue no olho, com a vontade de não sair daquele programa, e era daí que eu tirava o meu melhor. E se inspirava, né? E conseguia. Tinha 3 vitórias, tanto que você, como a gente dava os destaques da semana, você ganhou 2 vezes seguidas da gente. Eu falei assim, gente, a Melina vai continuar ganhando prova, só vai dar fotinho dela aqui no Instagram da gente agora. E eu ficava com vergonha de ganhar. Na terceira prova, eu fiquei morrendo de vergonha. Gente, as pessoas vão me odiar de eu estar ganhando tudo assim, vão dizer que é alguma coisa que eu tô... E depois falaram, né? Ainda tem essa fanfic que eu sou queridinha dos jurados, que eu sou protegida, não sei o quê. E é isso, Não, né? se fosse queridinha e protegida, Melina, tava na final ganhando o programa, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta pra vocês, referente às provas, né? Agora que a gente entrou nesse lado aí. Queria que vocês dissessem pra mim qual foi a prova que vocês mais gostaram de fazer e a que vocês menos gostaram. E além dessas, qual foi a externa mais legal também? Vai, Bruno. A minha resposta vai ser mais rápida. Tá bom. A que eu menos gostei foi a primeira que eu tive que fazer, o doce grego. Primeira Certo. prova, primeira coisa, porque tipo, eu não pude provar, não tinha referência, tanto que todo mundo correu disso. E eu fiz e fiquei entre os medianos, mas foi a pior. A melhor, a que eu mais gostei, eu vou ser tendencioso, eu vou falar que foi a do invólucro, porque a Helena falou que o meu prato parecia uma poesia, papapá, e isso pra mim é uma honra. Então eu vou ter que Delícia puxar escutar essa isso. sardinha. E a externa que eu mais gostei foi a única que eu fiz, Ai, desculpa, não contei. que foi da única que eu fiz, né? Que foi a da São quadrilha. João. Isso. Festa junina. Bem, a que eu mais gostei foi a prova do cacto, porque eu nunca tinha trabalhado. E ao invés de ficar apavorada, eu fiquei muito empolgada de trabalhar com ingrediente que eu não pensaria em trabalhar se não fosse no MasterChef. Apesar de, na Bahia, na Chapada Diamantina, que é uma região que eu gosto muito de visitar, tem um catadinho de cacto, acho que é de palma, alguma coisa assim, que é muito conhecido lá e eu nunca tinha provado. A prova que eu menos gostei foi a prova da piranha, que foi a única moqueca, a única moqueca que eu fiz no programa, mas que ficou péssima, porque eu tava péssima e todo mundo sabe que quando a gente tá ruim, não entre na cozinha, que sua comida vai ficar horrível. Então eu taquei dendê, não era dendê que vocês queriam, taquei dendê no diacho da moqueca e não deu muito certo. E eu fiquei muito triste, gente, porque a minha comida favorita é moqueca. Eu faço moqueca praticamente todo final de semana, já fiz mais moqueca do que eu já bebi água na minha vida. E eu fiquei muito triste de não ter feito uma boa moqueca. Então, essa foi a pior prova pra mim. E a prova em grupo que eu mais gostei, eu gostei muito da festa junina, porque a gente estava muito feliz. Mas a que eu mais gostei foi a do carnaval. Primeiro porque a gente ganhou numa lavada que eu jamais imaginei. Legal. E a segunda é que, apesar de ser de Salvador, a minha família, a gente tem uma tradição desde que eu sou pequenininha, desde quando a minha bisavó era viva, da gente ir pra casa dela para poder assistir os desfiles das escolas de samba. Ai, eu fico até emocionadinha de falar. E aí eu lembrei muito de minha mãe, que sempre foi o sonho dela pisar, né, num sambódromo, então eu fiquei muito feliz de fazer essa prova. Não, e tá vendo? O povo pensa que a pessoa vai e não tem coração, né? No programa. Aí tá a Melina chorando no podcast, porque lembrou da Melina prova. chorando. Tá vendo? O podcast faz Melina chorar. Agora a gente que vai ser hate, Melina, tá vendo? Agora o hate vai reverter, vai vir pra gente. Vou direcionar tudo pra vocês. Vai direcionar, marcar a gente no Instagram de fofoca e lá vem o hate pra cima da gente. Mas é aquele negócio, né? Hate dá engajamento. É ruim receber hate, mas dá um engajamento danado, né? Assim, também ainda. Gente, eu só consigo lembrar do Rafael, gente, porque o Rafael faz essas provocações. Às vezes eu acho que eu preferia ficar. Às vezes, não sei. Não sei se eu preferia ser planta e não receber hate nenhum. Ou se realmente é melhor receber hate do que não ser lembrada. Mas foi bem pesado, assim. Bom foi você. Acho que o mais importante é que foi você. E é isso. E a Melina falando de Salvador, não posso deixar de citar, que ele pediu pra citar aqui, que é o Leonardo Botelho, que faz a contagem dos confessionários, né? Que sempre tá marcando a Melina e sempre fica, a Melina não falou tanto hoje, ela vai cair na colocação. Melina, ele adora você, o Leonardo. Porque ele é de Salvador também, né? Ele é da Bahia, então ele faz a contagem e ele tá sempre dizendo, manda um beijo pra Melina. Eu digo, seu beijo tá sendo dado aqui, Léo, pra Melina. Beijão, viu, Léo? Tô sentindo sua falta aqui. Falta do nosso sotaque. Tem que representar mais Salvador aqui, velho.
Falar de Gabi também. Gabi, nossa co-host aqui também, sempre grava com a gente. Amanhã ela vai sair numa viagem, ela tá fazendo intercâmbio, vai pra fora. E coitada, a menina não acabou nem de arrumar a mala ainda. Mas ela queria muito fazer, participar. Deixou um beijo, um abraço pra vocês também. Um beijo, Torcia muito Gabi. por vocês e ela tá aqui com a gente nas pautas. Beijo e aproveita a viagem. E Bruno, trazendo essa análise que eu fiz da Melina, você, mesmo tendo ficado menos tempo no programa, teve 4 vitórias. E teve 2 seguidas, né, nos 2 primeiros episódios. E ainda por cima participou de uma prova de repescagem com aquele muro que é complicadíssimo. Como é que foi isso, assim, voltar na no meio do repescagem e caminho. pegar uma prova daquela? No meio do caminho tinha uma genesca no meio do caminho. Nunca me esquecerei no meio do caminho. Ô, gente, é complicado, porque a gente entra e sai da vida sozinho e no MasterChef, né? Aí eu entrei sozinho e infelizmente saí com uma prova em dupla, né? Que os próprios chefes falaram lá que o meu prato estava bom e o dela não, né? Isso foi falado lá, tá lá no episódio. Então é complicado você sair, eu entendo as regras da prova, eu entendi que a gente não cumpriu as regras da prova, mas o meu histórico, eu me sinto gratificado. Eu sei que eu mereci sair ali no Tianconabê, que eu não, né, não deixei o camarão no ponto correto. Achei realmente que as coisas iriam cozinhar no caldo, mas quando eu saí, eu lembro que eu vi. Vocês me ajudaram eu ter uma compreensão da minha vida. Olha que legal, vou dividir com vocês. Nossa! Quando eu tava lá no programa e eu saí, eu fiz uma despedida com os meninos, a gente foi muito emocionante minha despedida, pelo menos eu acredito que, não sei se a Mel vai concordar, mas foi muito emocionante minha despedida ali, o evento tal, que a gente Claro. fez, tal. E aí, ali eu falei com eles, eu falei, gente, eu tô saindo hoje, mas eu acho que eu tô aqui entre os 6 melhores, eu tinha que sair, eu acho que no 6º lugar, mas tudo bem. Foi mais ou menos isso. E aí passou. E aí, quando vocês fizeram análise acho que foi no episódio antes de eu sair, foi depois do episódio do Outback, eu tava em 6º lugar. Ah, foi mesmo. E aí eu lembro que eu falei isso com os meus amigos, falei assim, olha, gente, eu tava fazendo uma boa análise do jogo. Entende? Tipo assim, me ajudou a ver que eu estava fazendo uma boa análise do jogo, entendeu? Tipo assim, eu tava ali em 6º e eu achava que eu merecia ficar em 6º. E realmente era o Bruno que estava ali. Só que eu queria fazer um ponto que o Bruno que chegou não chegava nem no top 10. Eu mudei muito lá dentro, entendeu? Principalmente depois do 3º episódio. Então, quem sabe se o Bruno chegasse no 6º episódio, né? Se a gente tá falando de si, eu não estaria mais preparado, mais estudado para talvez ir um pouco mais além. Mas aconteceu, eu pensei errado e tá tudo bem, né? Passou. Mas a prova do muro, infelizmente, eu fiz o que eu podia, mas não dependeu só de mim. E essa é a parte triste. É difícil, é difícil. A prova é muito boa, por sinal, mas a gente até criticou a prova, que não é uma prova para repescagem, não é. Né? A gente criticou, mas digo, não, podia ter aparecido na semana seguinte. Eu acho que o formato ia ficar legal, tipo, por exemplo, com uma prova, eu não sei, desculpa que eu não sei nem o nome correto, mas uma prova antes da eliminação, né, uma prova geral. Botar todo mundo ali, né, tipo, acho que seria legal, seria mais emocionante. Né? Eu, inclusive, teria amado participar dessa prova, gente, porque na temporada, da primeira vez que o MasterChef fez, que na verdade eu já tinha visto no MasterChef Estados Unidos essa prova, antes de chegar no MasterChef Brasil, e eu tinha achado incrível. E quando eu vi que teve aqui no Brasil, eu fiquei super animada. Ai, meu Deus, será que quando eu entrar vai ter de novo? E aí eu tava tendo que assistir tudo do mezanino e sem poder abrir a boca. E é uma prova muito boa, gente. É uma prova sensacional. É uma prova que dá pra... O público é uma prova de mão cheia pro público, né? Porque assim, é muito entretenimento. Gente, quando eu olhei aquela caixa, eu pensei em tanta coisa que eu queria fazer. E tipo, eu fiz muita coisa que não pude colocar, por exemplo, eu fiz um azeite de coentro, que eu não pude colocar no prato, que tipo, eu tava, ai gente, enfim. Não, e falando nesses se chamassem vocês pra participar do A Revanche 2, pra eu voltar no ia, tava MasterChef. lá lindo e maravilhoso e preparado, mais estudado e pronto pra chegar na final. Eu acho que eu iria desligar as minhas redes sociais se eu entrasse. E pensar só na comida, porque desde sempre foi o meu intuito, foi o troféu do MasterChef. Não, mas tá aí, tá vendo? Tem a possibilidade. Tem a A possibilidade. final da revanche aí é a Melina, hein? Anota aí. Muito bom, muito bom. Se acontecer isso, esse áudio vai ser cortado, esse pedacinho vai perdurar o nosso podcast por vários episódios, dizendo, olha, a profecia aconteceu em 2022. Olha, gente, produtoras de cast que podem estar escutando isso.
Eu estou aqui. Não, mas é difícil, gente. É aceitar revanche e tudo de novo. Mas como a Melina falou, rede social é complicado lidar com essas coisas. Como a gente falou aqui agora, é difícil. Mas como a gente fala, o histórico de vocês foi um histórico bom, né? Tiveram coisas boas acontecendo. A gente espera que continue acontecendo muitas coisas melhores ainda. Como a gente sempre deixa as redes sociais dos participantes no podcast, porque para dar engajamento, né? Essa questão do hate, eu sempre falo assim, gente, se você tem energia pra ir no perfil de uma pessoa, xingar Aham. ela, pega essa energia, vá no perfil de quem você torce e gosta e vai engajar aqueles posts que é melhor pra ele, né? Que vai dar coisa Uhum. melhor. Tipo, se você não gosta também e não gosta do Bruno, pra que vão no perfil dele, gente? Criticar e xingar e coisas que não tem nada a ver com reality show mais culinário. É porque o povo passa do ponto. Então vão É. lá, dar amorzinho, fazer os corações, como eu faço sempre com o perfil do podcast, meu pessoal, botando os coraçãozinhos, dando Uhum. aquelas palminhas, fazendo tudo. Digo, a gente engaja, a gente engaja. A gente aqui critica nesse podcast o reality show, as pessoas como reality show. Como a gente falou, passou do reality show, a gente vai querer treta com participante do reality show pra quê? Como eu falo, o maior exemplo sou eu e o Elton não dando os bem, porque o Elton da temporada 6, né? Era a sexta temporada, né, Isa? Nossa, a Isso, gente descia a lenha no Elton aqui toda semana, aqui nesse podcast, mas coitado. tá de boas, Elton, a gente segue o Elton, interage com ele nas DMs, tudo de boa, tudo tranquilo, tá vendo? Então, passa o reality show, Sucesso. tudo É, gente. acontece, é pra acontecer coisa boa. Então, que o Passou, público também passou. veja isso. E eu quero agradecer quem tá chegando no finalzinho agora. Foi muito bom ver o Melina e Bruno conversar com vocês. Foi muito bom ver esse lado de vocês, da participação, vocês contarem, vocês desabafarem. Quero ver até a Melina chorar nesse podcast aqui. Então, foi muito legal ver essa opinião de vocês como participantes do MasterChef, que acrescenta muito na análise da gente, porque a gente já chega nas outras temporadas já sabendo como olhar para mais coisas que a gente não percebe Sim. também. Ai, gente, foi um prazer, eu adorei. Falar um monte de coisa que eu queria falar. Cheguei aqui falando, Bruno, fica quieto, não fala nada. E eu. Ai, é verdade. É verdade. Mas muito obrigada, gente. Foi um prazer, eu adorei. Olha, Rick, obrigado, Isa, obrigado vocês dois pelo convite, por dar essa oportunidade, né, da gente conversar um pouco e falar um pouco mais sobre o MasterChef, né, principalmente agora nessa pré-final, né, que está chegando na final agora, na verdade, né. Então, só deixar declarado aqui, time Laís, e que tudo seja o melhor e que o melhor para todo mundo. Eu e a Melina, a gente tá bem. Acho que isso é importante frisar. Eu tô bem, a Melina tá bem. A nossa vida tá indo pra frente, tá tudo bem. E a gente vai superar qualquer coisa ruim que vier. Isso é o mais importante. E as coisas boas a gente tá matando no peito e fazendo gol. É sobre Isso aí. isso, é sobre isso. Trazer as coisas boas e aproveitar as coisas boas. Deixa as coisas ruins para quem é ruim, que não vai crescer com isso, né? A pessoa, quem deseja, Exatamente. quem deseja Exatamente. negatividade, recebe negatividade, né, gente? Passou o Masterchef, gente. Daqui a pouco tem outro Masterchef, então outras coisas, outras histórias sendo contadas. E vida que Exatamente. segue. Vida Vida que segue o Megazord aí, né, gente? E os Power E Rangers, o né? Megazord serve. Curiosamente vocês são Não, em 5, né? Os 3 homens e 2 mulheres. A formação bem. Ficou bem Megazord Mas o mesmo. Power Ana Paula Ranger rosa é padrão. Bruno, gente. Ele não deixou Ah, nem é. eu nem Laís ser rosa. eu sou rosa. Tá bom. Mas é porque eu que dei o nome do Megazord, gente. Então eu podia escolher o Ranger. Escolher, isso aí. Então, tudo bem. E olha, já fica o convite aí pra vocês nas próximas edições, viu? Se vocês quiserem comentar aqui com a gente, quiserem bater um papo, o convite tá aberto. Nosso mezanino, né, Rich? Mezanino virtual aqui da galera que participa com a gente. É muito bom ter essa visão de quem participou, porque a gente sabe das coisas porque a gente é muito fã, a gente estuda edição, e estuda as temporadas e a construção, mas a gente não foi lá cozinhar, então é muito legal quando vocês Gente, chegam mas e aqui vocês? pra... Não animam a se inscrever? Olha, eu quase me inscrevi Se a duas Band quiser que eu vezes. taque fogo no estúdio, tá aí o convite. Me chama, que vem um incêndio. Eu acho que se a Melina cortou um dedo e você já ficava estranho, eu vou cortando minha mão inteira no primeiro episódio, Melina. Vai ser sangue pra todo lado. Mas, Não vou ô dar Isa, certo. você A falou Isa que tem. Vou andou. deixar o meu legado. É. Melina andou para que eu pudesse correr. Exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Bruno e Melina. Obrigado a quem escutou a gente, gente. Por favor, vão deixar o like em tudo que é post deles. Deixa like nos posts da gente também. Quem quiser mandar alguma ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. E a gente se vê quinta-feira pra ver quem ganhou, Laís ou Fernanda, pra quem vai pra torcida. E essa pergunta eu não fiz pra vocês porque eu sabia que vocês não torcer pra Laís. Eu ia dizer, gente, se eles não falassem o nome da Laís aqui, o que é que ia acontecer, né? Vocês falando que estão se dando bem na hora chegasse. Não, a gente não tá torcendo pra Laís. Imagina.
Inclusive. Aqui é Brigamos com a batata. Laís. Mentira, gente. Tá tudo Aqui é certo. Nossa batata. torcida continua. Batata, Como a batata. Laís fala, Team Batata, vocês, né? Porque ela usava isso. Inclusive, Laís também, quando quiser vir aqui também, porque Laís também tem uma história boa pra contar pra gente, porque a coitada vem sofrendo hate que não é pouco, né? Então, Laís, boa sorte, Fernanda também. Boa sorte aos participantes do MasterChef. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.